Boa noite a todos. Estamos nos estudos do Manual de Ascensão de Serapis Bey, pela TV Luz Crística, www.luzcristica.com/online.htm. Nos encontramos todas as segundas-feiras às 20 horas ao vivo, e esse programa é gravado e reprisado na TV Luz Crística e posteriormente temos planos de trazê-los para DVD. Então, em continuidade, nós encerramos o capítulo 5 a semana passada, mas eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, já que nós estamos no meio do livro. De coração, não de decoreba, nem do que foi lido, nem nada. O que é que nós estamos entendendo, então, por ascensão? Quero que vocês, o pessoal do chat, se coloque. Quem ainda não se inscreveu pode se inscrever, porque afinal isso é um estudo, não é? Não é uma aula, é um grupo de estudos. E eu gostaria de que vocês participassem. Sandrinha, você quer falar o que você entende por ascensão? Ascensão? O que aprendeu por dentro. Aprendeu por dentro. É isso que eu quero saber. Bem perto de mim, Sandrinha. Eu me colocava pra baixo, mesmo sem querer, ou às vezes sem. Sandrinha. Senta, não, senta pra falar. Não é nada de jeito, você não tá pagando promessa? Mesmo assim, eu me colocava pra baixo, eu me sentia mal, eu queria me salvar e salvar o mundo inteiro. Não por me achar superior, mas por me colocar, eu me sentir numa posição melhor do que eu via, vou colocar assim, os meus irmãos. Então, eu me sentia assim, não um desejo, uma vontade de querer ajudar e não saber como para não prejudicar. Mas, e analisando esses estudos, assim, eu cheguei nesse sentido que, gente, dignidade todo mundo tem, e a gente que tira de nós mesmos. Outra palavra é respeito. Respeito por si mesmo e respeito por todo mundo que está ao nosso redor. Independente se a pessoa está bem, está bom, aquela história de não existir nem bem, nem mal, nem... Aquilo me iluminou bastante, assim. Porque quer que não, a gente tem aquela noção. Isso é bacana, isso é ruim. E não, com esses estudos eu aprendi, gente, cada um tem o seu modo de ver a vida. Que a gente tem que respeitar isso. E tá sempre pronto aqui dentro, sabe? Pra ajudar. Pra se ajudar também. Então, e aí a gente não ajuda com dó. Aí é com compaixão. Outra coisa que eu aprendi. Não é dó, peninha, coitadinho, sabe? Não é se colocar. É entender a pessoa e respeitar a pessoa da mesma forma que você quer ser entendido e respeitado. Daí chega na terceira coisa que eu também aprendi, eu estava pensando sobre isso, que é o equilíbrio. A gente sempre tem que agir com equilíbrio, sem aquela afoito, eu tenho que fazer isso, não tem que fazer nada, você tem que ser feliz. Eu estou feliz aqui com a Sandrinha, maravilhoso. Porque é o que é dentro do coração, o que fez diferença? Porque eu entrei na área esotérica porque fez diferença em mim. As coisas que eu ouvia falar fizeram diferença. Então, a diferença para mim, a palavra, se eu pudesse resumir em tudo, é liberdade. Eu acho que a primeira sensação que eu tive quando entrei e que eu comecei a entender, eu falei, nossa, que liberdade. E aí, você vê, cada pessoa tem uma... Deve ser porque eu sou virginiana, né? Quadradinhos. Cada um tem uma maneira
ficar melhor. Então, você sabe que virginiano tudo os quadradinhos, tudo certinho, tudo em. Pelo menos deveria ser assim. Eu também não sou tão assim, graças a Deus. Mas a palavra para mim foi liberdade. Liberdade dentro de mim, liberdade dentro do meu peito. E por isso eu gostaria que vocês falassem dentro de vocês o que é ascensão. O que esse movimento trouxe de bom dentro de vocês? A Carmen falou, é a volta da espiral do conhecimento na oitava acima, um pulo quântico na vibração da alma. A Dulcineia falou que eu explico a respeito de não ter raiva, de ter raiva. Que nós somos a presença de Deus nessa personalidade do agora. O encontro do eu, entender o eu, amar o eu. A Lucilena, a ascensão é a nossa capacidade de nos conectarmos com os nossos outros eus mais elevados. O Henrique está falando que chegou agora, né, a primeira vez, e não sabe se está caindo de paraquedas. Ó, não tem paraquedas. Seja bem-vindo. Muito bem acolhido. É elevarmos nossa frequência de tal maneira que nos é possível ter consciência e trabalhar em outras dimensões. Pode ser um caminho irreversível na direção do conhecimento da nossa origem e da nossa missão no plano divino. Consciência da própria divindade e encontro do caminho de volta à fonte. Não tem certo, não tem errado, é tudo maravilhoso, porque cada as coisas vão cair na nossa medida, naquilo que a gente está querendo compreender, ou seja, na nossa dificuldade. Né? A nossa dificuldade vai ficando mais elástica, vai ficando menos apertada, e depois, daqui 1 ano, 2, se a gente rever, a gente vai entender de uma outra maneira. Se nós gravarmos em DVD mesmo, se assistirmos daqui 1 ano, nós vamos entender outras coisas, porque nós já estamos mais maduros, mais conscientes. É um caminho sem fim, dentro de nós. Estou muito feliz com a participação de vocês. Vocês estão bem em vocês. Eu vou ler, e quem não está bem vai ficar, viu? Porque existe a vontade. E quando existe a vontade, sempre tem uma boca que fala, um livro que está escrito, uma música, e nós vamos encontrando a nossa harmonia novamente. Eu vou ler o finalzinho da página 49, vou ler esse último parágrafo e depois nós vamos entrar no capítulo 6. Tu criastes os 3 campos de energias mais densas dos corpos e da personalidade para dispores dos meios para poderes expressar-te. Ingestaste, saiu, energia nesses campos e continuas a injetar permanentemente. Colocaste o teu eu ego em situações cuidadosamente concebidas que envolve pais, escolas, amigos, etc., os quais desde muito cedo foram formatando com seus sistemas de crença. Ou seja, selecionaste o complexo energético que percorre os teus campos e permites até certo ponto que o teu ego interaja com ele. Tudo isso, no entanto, não quer dizer que o eu ego e o eu espírito estejam separados. Tu és o teu eu espírito tal como és a outra coisa. Expressas isso através de cada pensamento, palavra ou ação. Quando atuas a partir do amor, demonstrando atenção, amabilidade, doçura, etc., és o teu eu espírito fluindo através de ti sem qualquer impedimento. Quando atuas a partir do medo, demonstrando ódio, ciúmes, avareza, etc., está a bloquear o fluxo de amor proveniente do eu espírito. Do espírito. A única barreira entre o eu ego e o espírito é o medo.
O medo separa-os, mas à medida em que o eu-ego for aprendendo cada vez mais sobre a verdadeira natureza, este conhecimento começará a correr o medo. E ao passo que esse medo for desaparecendo, tornar-te-ás mais consciente, emocional, intelectualmente, o que favorece a entrada do amor. Vamos amadurecendo, não é? Nesse universo, a divisa máxima é a emoção do amor. Ele encontrará a forma de entrar, seja lá como for, e quanto mais amor fluir para dentro, mais medo se desfaz, o que vai permitir que mais amor ainda flua para dentro, e assim sucessivamente. Portanto, o eu espírito pessoal expressa, através do eu-ego, o eu, que conscientemente se conhece a si mesmo. O teu eu-ego é a ponta da lança do campo físico do teu imenso eu espírito. É os teus olhos, os teus ouvidos e as tuas mãos. O teu eu-ego tem a ver com os acontecimentos que te rodeiam, decifrando o que deve ser feito com respeito a cada um deles. Mas é enquanto eu-ego e eu-espírito simultaneamente que decides que acontecimentos irá enfrentar no futuro. Mas perguntas tu, como posso saber o que esperar? O que me trará a próxima hora? Aquele que for capaz de conhecer as respostas a essas perguntas terá os seus focos tão abertos que incluirão o próprio eu-espírito. Não defendo que removas completamente a tua focagem do plano físico, porque com isso negarias a razão pela qual encarnastes na Terra. O que proponho é que fiques plenamente consciente dos conteúdos de cada um dos 3 corpos mais densos. Isso é o prelúdio para poderes a vir identificar-se com o espírito e para o incorporares nos teus campos mais densos. Por conseguinte, o campo do espírito é o campo que está sobre e acima dos 3 campos que já falamos. Tu vives dentro dele, mas devido ao fato de o espírito não estar limitado nem no tempo nem no espaço, está à sua volta, tal como os campos mais densos, mas também em toda parte. O espírito atribui poder a todos os outros campos e expressa-se através deles. Tu, portanto, não é somente a tua personalidade, nem o estado de consciência do teu eu-ego externo. Tu és mais, muito mais. A segunda parte desse livro trata acerca de como podes reclamar identidade maior e despertar para quem és na verdade. Antes, porém, encerremos essa primeira parte olhando para os 3 mitos generalizados e geradores dos problemas que proliferam na realidade de consenso. Os mitos acerca do amor, da verdade e do poder. Serapis fala que nós vamos, então, ter acesso a outros campos nossos, outras dimensões, outras frequências e tudo mais. Para quê? Para a gente ficar viajando na maionese? Para a gente falar, olha, eu vejo e você não vê. Você conheceu o arcanjo fulano de tal? Eu conheço. Isso é ego. Muito ego. Porque não faz diferença quem você conhece ou o que você vê. Faz diferença o que você é. Você pode conhecer muita gente, mas você pode ser muito chata. O bacana é você estar legal e os outros se afinizarem com você. Pelo coração. Porque o coração não nos engana. Quando nós gostamos do coração, de uma pessoa, ela pode ser muito safada. Mas eu tenho uma amiga que fala assim, é meu amigo.
Pode estar errado, mas é meu amigo. É muito 10. É. Mas eu falava pra... Bom, enfim, todo mundo sabe que a Marlene é uma queridíssima amiga. Mas se estiver errado, se estiver errado, você é minha amiga. Eu ajudo você, vou lá brigar junto, não tem problema. É isso. Não estou falando que é isso, assim, né? Sejam safados, sem vergonha. Não é. Mas quando nós somos autênticos, e ela me deu uma tremenda lição, porque, sabe, a gente tem aquele negócio de julgar. E hoje em dia eu tenho uns amigos bem safados, mas eu gosto da safadeza deles, porque são assumidos, não é? Não tem? Você já... você fala, você sabe que você dá uma cerveja, o negócio não vai prestar, mas você sabe, o cara é assim. Então, quando não bebe é 10. É meu amigo. Então, é o coração, na verdade. Nós conhecemos algumas limitações dos nossos irmãos, como nós temos as nossas. E ninguém vai ser 100% perfeito, não é? Mas dentro da loucura pessoal de cada um, se nós abrimos nosso coração, não estou falando pra gente ser bobo, gente. A gente está vendo, né? É o que eu vou falar. A gente não vai dar cerveja pro cara tomar. Você já dá uma limonada quando ele chega, né? Mas você tem uma liberdade de ser, de estar, e não... Eu sou fulano que é amigo de ciclano. E aí, o assunto é o que mesmo que a gente está conversando? Porque aí a gente... não é o que a gente é o que a gente está. Estou aqui, estou ali. Muda, os parâmetros mudam de lugar. Então, por que nós estamos em busca da ascensão? Eu vou falar o meu ponto de vista, não é? E acredito que seja o ponto de vista do Serapis, senão ele também não tinha me escolhido como canal, já tinha escolhido um quilhão de médium aí, enfim. Às vezes nós buscamos ascensão para nos livrarmos de dores, de crenças, ascensão é alguma coisa que está para cima, né? Para cima. Assim nós entendemos. De crenças, de medos, aí a gente pode empurrar algumas coisas para debaixo do tapete, fazer de conta que nós já resolvemos, já transmutamos, enfim, qualquer outro amos aí que vocês quiserem, é que nós estamos indo para cima, estamos deixando os problemas para trás, estamos deixando as pessoas que nós não suportamos para trás. Vamos fingir que a nossa vida emocional está excelente, porque eu estou em busca da ascensão. Vamos tampar os olhos com a peneira, porque eu estou indo para cima. E se Deus quiser, eu vou tanto para cima que eu vou esquecer que aqui embaixo existe. Essa é uma das maneiras de ver a ascensão, e eu acho que deve ser a mais comum. Mas, na verdade, o que Serapis está querendo dizer que importantíssimo é o nosso corpo físico, é a nossa existência aqui na Terra. Ele está falando desde o começo como é que nós fomos acariciados, amados, como que foi construído tudo isso, para que foi construído tudo isso, foi tirando as nossas dores, as nossas crenças,
para que nós consigamos trazer o que nós somos aqui. Eu sei que as dificuldades existem, mas quando o nosso coração abre, a nossa consciência amplia, a gente sai do drama, a gente sai do medo, do desespero, e abre-se a luz e clareza de ver que é uma situação e que você tem escolhas de sair dela. Ou pelo menos de não estar tão enredado naquela loucura. Se colocar na posição de testemunha que Osho tanto diz e apreciar o que está acontecendo. Observe, não vai logo se jogando no meio da briga, observe. A gente tem escolhas, o nosso emocional não precisa ser descontrolado, porque a gente vê uma briga, já se joga igual adolescente, quer brigar, não sabe nem porquê, mas, né, menino, adolescente é uma coisa. E a gente leva esse instinto de que se alguém nos xingar, nós temos que responder. Automaticamente, se fizer uma pergunta cabeluda para nós, eu me vejo na obrigação de responder. Não tem que responder nada. Não tem, não há. Vamos quebrar essa crença de que porque o outro perguntou, a gente tem que falar. Também não tem que falar tudo. Entende? Então a gente não precisa responder tudo que o outro quer saber. Também a gente não precisa revidar tudo que o outro nos faz. Porque o desequilíbrio é nosso. Ah, mas ele me provocou. Muito bem, a vida é um espelho. Não vou. Sabe por quê? Porque depois demora para ficar bem, né? Daí você entra, você briga, você joga as coisas, você xinga. Lembra coisa lá do passado, cavoca, cansa, se magoa, tudo pra si mesmo, fora o que a gente fez pro outro. E demora uns dias para voltar no normal. Então não vale a pena. Nós temos a opção de não responder, não ser reativos, ser proativos. A situação é essa. Vamos pensar o que nós vamos fazer para resolver, né? Não adianta ficar brigando. Então, primeiro, vamos ter consciência de que não precisamos revidar, que temos outras opções na vida. Isso não quer dizer que nós sejamos bobos, quer dizer que nós podemos responder de outra maneira, educadamente. O senhor está errado, eu estou certa, existem outros órgãos que eu posso procurar para responder essa questão. A pessoa te vê na seriedade, vê que você está falando sério, sim, também não precisa ficar falando palavrão, não tem porque os telemarketing desligam na nossa cara. Se falar palavrão, acabou, já foi. E importante, mais importante de tudo, é aqui, é no físico. Nós vamos ascensionar no físico. O que é a ascensão? É consciência. Por isso que é para qualquer um. Não precisa ser mediúnico, não precisa ser dom de levitar, estratosférico, nada disso, é para qualquer um. Qualquer um pode ascensionar, ter consciência. Não precisa ser com as palavras que eu falo ou que os livros falam, mas ter consciência de que é mais amplo, mas é aqui. É aqui. É com o pé na terra. Porque depois que a gente desencarnar, a gente vai ver tudo isso. O legal é a gente ver tudo isso aqui. Ancorar tudo isso já existe. Deixe para depois da morte você descobrir o que tem do lado de lá. Por enquanto, aprecie a vida. Porque às vezes o nosso foco está um pouco desfocado. Né? Nossa vida não está legal, não estou feliz, eu vou me distrair aí com algumas coisas. Vou ascensionar.
e vou largar todo mundo para trás. É aqui. É aqui. Por que fala ascensão pessoal? Até mudei o nome, pessoal planetária. Porque a Mãe Terra vai junto. A gente não faz uma coisa só para nós, mas é no físico. É no físico. O corpo é um templo sagrado. É aqui. A vida é maravilhosa aqui. Vamos desvestir roupagens que nós colocamos por acreditarmos, por ser mais fácil, por sermos ingênuos, porque já viemos formatados. Nós temos o poder interno de mudar. Isso nós temos. O resto, Deus manda, né? Nós podemos ter... Vocês leem aqueles livros antigos, da maçonaria, da Rosa Cruz, de Blavatsky, de antiguérrimos, nossa, está até amarelado. Eles falavam, controle os seus corpos. Não era isso? Essa vida mundana, essa parte eu não concordo. Mas enfim, o tempo era diferente do nosso de hoje. Controle seus corpos. Tenha controle sobre seus desejos, seu emocional. Nós estamos falando a mesma coisa. Uma linguagem diferente. Mas quando nós líamos aquilo, era meio afrontoso. Porque a gente parece um rato de laboratório, tudo descontrolado. Não é? A gente era meio bicho. Controle seus corpos. Mas não é. Controle seus corpos. Mas tenha consciência primeiro do que é isso. Eu vou controlar o que eu não conheço. Então hoje está aberto para conscientização. O pessoal antigamente era muito mais sério que nós também, né? É primeiro mais sério que eu, com certeza. Vamos continuar então. Vamos entrar no capítulo 6. Ih, eu acho que eu fechei aqui a apostila. Vamos lá. Mário, eu acho que você escondeu meu livro, será por quê? Aí você está falando que não está na casa dela. Ela que me emprestava o dela. Capítulo 6. 3 grandes mitos: amor, verdade e poder. Vamos chutar o balde então, né? Uma das limitações causadas pelo fato de negares a tua essência espiritual é perderes os benefícios de possuir o ponto de vista mais amplo proporcionado por esta verdade. Os antigos falavam, tira esse cabresto. Você só enxerga o que está na sua frente. Sabedoria antiga. Como resultado, tens de lidar com imensas distorções nos assuntos do cotidiano. Há milhares de anos que é assim, e como seria de esperar, dada a tamanha experiência, é claro que estás perfeitamente habilitado para interpretar erradamente alguns dos aspectos chaves da tua vida. Viver na ignorância foi algo apropriado no passado, porque, se tivesse sabido mais, teria frustrado o jogo e invalidado parte da experiência que tinhas decidido fazer nesse planeta. Acabei de falar. A energia de antigamente era diferente. Era porque a gente era chucro? Não. Era porque estava planejado. Porque a gente tem a mania de achar, então nós somos répteis. Né? Nós estávamos lá, a gente era ainda primo do macaco, porque a gente não era capaz de. Se nós somos seres de luz desde a nossa criação, sempre fomos capazes, mas não era interessante. Fazia parte do jogo do que nós viemos, faz parte do plano.
Eu quero deixar muito claro que Serapis tem quebrado com muita sabedoria e evidência e amor tudo que pode nos prender a culpa, a medo, a julgamento. Porque nos foi enfiado por goela abaixo por muitos e muitos anos que nós não éramos nada. Não é isso? Estão abrindo as portas. A malha magnética foi mexida, continua sendo mexida, porque a humanidade escolheu. Crayon sempre deixou isso claro. Porque nós somos bons? Não, porque a humanidade escolheu. É isso que Serapis está fazendo. A humanidade escolheu. Chegou, porém, o momento de abrir o saco e lhes propor a resolução de 3 grandes mitos: o amor, a verdade e o poder. Primeiro mito do amor. O grande mito do amor consiste em que estás convencido de que podes amar alguém, alguma coisa ou pelo menos a ti mesmo. Ninguém podes amar outro. Tu não podes amar-te a ti mesmo, nem amar outras pessoas. Sabe por quê? Porque o amor é um não fazer, mas um permitir ser. Desculpe. O amor não é um fazer, mas um permitir ser. É passivo. A energia a partir da qual o universo está construído possui em si mesma uma qualidade, um deleite de ser. Desculpe. Trata-se da aceitação do direito de todas as coisas serem o que são, da alegria da expressão de todas as coisas à medida que desfrutam do seu direito de ser. Todos os seres provêm da fonte e, por isso, têm direito divino de expressar a sua divindade, tal como todos os seres têm o direito de desfrutar das expressões dos demais. Assim é porque, na verdade, todos são um só, ainda que engenhosamente disfarçados para darem a sensação de estarem separados. Aceitares essa satisfação de te exprimires, assim como o deleite de ver os outros a fazer o mesmo, é uma experiência maravilhosa que constitui aquilo que eu chamo de amor. No entanto, não se pode fazer satisfação ou deleite. Só se pode permitir que assim seja e deixar que isso inunde o ser completamente, como qualquer outra emoção. De fato, essa emoção não está condicionada por aquilo que o outro ser possa fazer. Baseia-se em conhecer e experimentar a divindade que há nele. Não falei? Essa safado vai ser meu amigo. Se alguém que tu conheces está, por exemplo, irritado e agressivo, ainda assim ele está a expressar a sua divindade, ainda que tal forma de expressão possa não te cativar muito. Portanto, o amor não é algo que possa fazer, é sim a resposta vinda de dentro a uma frequência particular de energia que flui para dentro de ti, que vibra através de ti e ressoa à tua volta constantemente. Porém, muitas coisas podem fazer com que te contraias perante o amor. Esse livro foi traduzido por um grande amigo, o Sr. Vitorino de Souza, do português de Portugal, e às vezes eu me embolo. Quem é de Portugal, por isso que às vezes está imenso, é porque eles falam imenso, aqui a gente fala um grande coisa, eles usam um palavreado meio diferente. Bom, enfim, estou explicando porque que eu estou me enrolando nas palavras.
O medo, evidentemente, impedirá o que sintas e distorcerá aquele pouco que ainda sejas capaz de sentir. Vamos voltar, porque eu embolei o meio. Portanto, o amor não é algo que se possa fazer, é sim a resposta vinda de dentro a uma frequência particular de energia que flui para dentro de ti, que vibra através de ti e ressoa à tua volta constantemente. Porém, muitas coisas podem fazer com que te contraias perante o amor. O medo, evidentemente, impedirá que o sintas e distorcerá aquele pouco que ainda seja capaz de sentir. O medo não é o oposto do amor. É o guardião vigilante do portão que, muito simplesmente, impedes que sinta nos teus campos altas frequências de energia. O medo encontra-se enraizado nos sistemas de crenças ou nas opiniões acerca da realidade, embora não tenham qualquer relação com a realidade em si mesma. O amor consiste em que te permitires sentir essa energia em relação a ti mesmo, em relação aos outros e ao universo em geral. O amor começa com a aceitação do direito de ser, pessoal e alheio, uma aceitação que vai crescendo até se converter num apreço por ti mesmo, olha a ascensão, e pelos outros, pelas suas qualidades, dons e bondade básica, e continuas a crescer até se transformar numa alegria e numa fascinação que envolve tudo e a todos. Muito bem, mas então o que fazer para que isso aconteça? Antes do mais, livra-te do medo de estares separados do espírito, do grandão, de seres incapazes de manejar a tua vida, de seres melhor ou pior do que qualquer os outros. Quando fores capaz de ver a ti e aos outros como seres imensos e multidimensionais embutidos em insignificantes corpos, esses medos desvanecerão. Isso não é nada fácil, porque em todos os momentos estás nadas numa espessa sopa de medo denominada realidade de consenso. Mas, tal como veremos adiante, isso não passa da opinião generalizada das pessoas acerca do que é a realidade, o que não tem qualquer semelhança com a verdade. Mas também é verdade que essa realidade de consenso foram vocês todos que construíram ao longo de milhares de anos, o que foi de extrema utilidade para o jogo da separação. Devido aos medos profundamente enraizados que a maioria das pessoas transporta nos seus campos, tornam-se incapazes de distinguir entre o amor e o medo. Por conseguinte, aquilo que essas pessoas chamam de amor, na verdade, não passa de um intercâmbio manipulador de atenção e afetos. Me segure. A pessoa que não se ama a si mesma ou não pode fazê-lo, quer dizer, não pode ver ou não dar permissão da sua própria divindade, irá desesperadamente em busca de alguém que a faça sentir segura. Quando vê essa segurança ameaçada, volta a cair na chantagem e no controle emocional através da retenção do afeto em nome do amor. Quando se ouve alguém dizer a outra pessoa, amo-te, aqui no Brasil, te amo, o que frequentemente quer dizer é, tenho medo e preciso de ti para seres o meu escudo de proteção. Ou quando Stanislau, que é casado com Fenegundes, Jesus, mantém relações sexuais com Hermenegilda, Fenegundes logo massacrará o marido com o seguinte discurso: como foste capaz de me fazer uma coisa desta? Sempre julguei que me amavas.
Mas o que a divindade de Stanilau, pergunto eu, tem a ver com os direitos de exclusividade que Frenegundes pensa ter sobre o corpo do marido? O que de fato ocorre aqui é que Frenegundes está a sentir-se insegura. Se ela fosse capaz de ver a divindade em si mesma, em Stanislau, muito provavelmente o comentário seria: então, foi bom? Mas, por favor, trate-se de ver a perfeição em tudo isso. Conseguir levar a separação até esse ponto requisitou a vossa máxima engenhosidade, a qual se transformou num êxito inaudito. O amor é relaxares dentro da tua própria natureza. De fato, não pode sair prejudicado por te abrires desta energia. Evidentemente, uma pessoa que ainda esteja a operar a partir do medo poderá fazer com que passes um mau bocado, ciúmes. Todavia, encare esse comportamento como uma réplica baseada no medo, uma resposta que não te é dirigida especificamente, mas sim ao que tu representas para ela. É por essa razão que ela age a partir dos seus próprios medos. Assim sendo, o comportamento dessa pessoa não tem nada a ver contigo. Esse ponto de vista é essencial para que possa tornar-te impessoal, mas isso é outro tema. Desta forma, se sente-se infinitamente amado pelas suas dimensões mais elevadas, especialmente pelo teu espírito. Descarta-se do medo de estar sozinho. Não estás só, nem nunca poderá vir a estar. Trata de aceitar e apreciar a tua natureza. Se te deleitares com quem verdadeiramente és, começarás a sentir o amor do Espírito a fluir dentro de ti. E lembra-te, o amor não precisa de ser dirigido para ninguém em particular. O amor não é mais do que a fonte emanando-se a si mesma. Desde que permitas sentir o fluxo dessa energia, perceberás que ela cresce nos teus campos. Desde aí, inevitavelmente, projeta-se na direção dos outros. Um dia, quando a represa se romper, verás os teus campos inundados de uma aceitação incondicional em relação a tudo e a todos. Tudo é feito de uma coisa boa, portanto, que não está submetido ao amor. Espera aí, podes tu me dizer. Todos os dias eu estou rodeado de pessoas com espíritos malévolos. Como poderei amá-los? É muito simples. Não ofereças resistências às tuas caprichosas personalidades ou delas. Simplesmente assanhar-se-ão ainda mais. Limita-te a abrir o chakra do coração e sente a energia do amor nos teus campos. Se abrires o teu chakra cardíaco, essas pessoas terão que se esforçar bastante para manter os delas fechados. E agradece-lhes por ter lhe dado a oportunidade de praticares este simples estratagema. Jesus. Bom, vou ler até o fim, depois a gente volta. O ódio, os ciúmes, etc., são sinais de uma personalidade baseada no medo, que não pode sentir a energia do amor no interior dos seus campos. Então canaliza amor para ela, projetando sobre ela uma golfada energética de iniciação. Se o medo for demasiado grande, talvez a coisa não funcione, mas pelo menos esse fluxo de amor projetado impedirá que o medo dela contamine os teus campos. Livre-se da necessidade de seres condescendentes, ser amorosamente compassivo. Vamos ler de novo? O ódio, ciúmes, etc., são os sinais de uma personalidade baseada no medo, que não pode sentir a energia no amor no interior dos seus campos. Então canaliza amor para ela, projetando sobre ela uma golfada energética de iniciação. Se o medo for demasiado grande, talvez a coisa não funcione, mas pelo menos esse fluxo de amor projetado de você para outra pessoa impedirá que o medo dela contamine os nossos campos. Livre-se da necessidade de seres condescendentes. Ser amorosamente compassivo. Jamais te esqueças disso. Estar exilado do espírito significa morar onde domina o medo. Nunca antes na história desse planeta as energias favoreceram tanto a abertura dessa vibração.
Por isso, permite ressoar com ela à medida em que for apropriando os teus campos. Permite que impregne todas as tuas relações indistintamente, o namorado, os amigos, os familiares, o mecânico de automóvel, a empregada do supermercado. Vocês, trabalhadores da luz, no princípio da fila, à frente do resto da população, além disso, permitam-me que vos recorde. Concordaram em dar início a essa brincadeira. Portanto, quando sentirem a ressonância do amor, ganharão a nova segurança suficiente para permitirem que as amizades alcancem novos níveis de intimidade. Ter medo da intimidade significa, muito simplesmente, ter medo de perder a identidade. Posso garantir, no entanto, que, aderindo a tal abertura do coração, vocês sairão a ganhar e não a perder. Quando as pessoas se permitem vibrar com a energia do amor, sem se verem obrigadas a ceder ante a imposição de condições ou expectativas futuras, começam a operar de espírito para espírito. Nessa expressão plena de quem são, torna-se fácil e natural compartilhar mental, emocional e fisicamente. E pede para o Alexandre tirar a Gabriela de lá, por favor. Quando as pessoas se permitem vibrar com a energia do amor, sem se verem obrigadas a ceder ante a imposição de condições ou expectativas futuras, começam a operar de espírito para espírito. Nessa expressão plena de quem são, torna-se fácil e natural compartilhar mental, emocional e fisicamente. O sexo, portanto, converte-se na união do espírito com a carne, em vez de ser uma mercadoria passível de ser transacionada por um pouco de segurança ou por um bom jantar. Falamos disso a semana passada, né? Não lembro se na quarta ou na segunda. O teu corpo físico é uma gloriosa expressão do espírito. Compartilhar essa expressão de forma livre, aberta e satisfatória com outras pessoas é apenas mais um aspecto da tua divindade. E o que acontece se estiveres envolvido numa relação que começou a definhar? Esse homem vai chutar tudo quanto é coisa. O velho método consistia em transigir e trabalhar essa relação na esperança de conseguir reconciliar as diferenças. Agora, porém, já sabes que as vossas assinaturas energéticas não estão a engrenar. Assim, dado que ninguém tem culpa, façam as pazes e sigam em frente. Que cada um siga o seu caminho antes que comecem as lamentações. Manter-se de molho na escuridão não serve a nenhum dos dois e muito menos ao espírito. Tu e a tua parceira tinham um acordo de espírito para ficarem juntos durante um certo período. E durante esse lapso as vossas assinaturas, de fato, encaixaram-se. Porém, quando um acordo termina, a ressonância começa a falhar e não tarda a darem-se conta de que a outra metade quase parece um estranho. O melhor que tem a fazer nessas condições é honrar a situação e declarar o empate. Afaste do medo de não virão a ter mais relações, uma vez que a ressonância desse medo, vibrando nos vossos campos, afastará os pretendentes. Ao invés, mantenha-vos a vibrar numa saudável expectativa e confiança e limite-se a observar. Pode ser difícil ver a perfeição do plano quando, por exemplo, as relações primárias terminam e eventualmente trazem consigo situações e sensações como abandono, vergonha, dor, culpa, perda de autoestima, etc. De fato, onde está a perfeição em tudo isso? Bom, lembre-se que decidiram participar do jogo tendo em vista os objetivos a que se propuseram. Talvez tenha sido, por exemplo, para desbaratar os velhos padrões de insistir em olhar para fora em busca de aprovação, ou para assimilar novos dados acerca da natureza do amor, ou para se deslocarem para um estado transpessoal. Não importa a razão, observe o quadro completo e vejam se vos serve. Se calhar sentiram-se necessidade de ficar sozinhos para ultrapassar certas mudanças, ou para se libertar e começar uma nova relação, ou para viver em outro lugar. Vocês são trabalhadores da luz, aqui estão com uma missão e propuseram-se certas experiências para poderem melhorar o desempenho.
Esse não é um universo ao acaso, nada ocorre sem que exista um propósito superior. Portanto, tente ver o quadro completo. Mas, acima de tudo, trate de não pensar que alguém lhe pregou uma rasteira. Não faz mal sentir um pouco de energia de vítima, para depois retirar dos campos. Porém, não serve para nada permitir que a instrução ser vítima se converta em parte da identidade. Por isso, por negar a maestria, acaba por transformar-se num obstáculo. Finalmente, lembre-se que a anedota cósmica está escondida, algures, à espera que sejam capazes de se lembrar dela com engenho e arte. Eu não sei nem por onde eu começo. Carmen, dá para ler mais do que 5 vezes. A Carmen falou que leu esse capítulo 5 vezes. Eu acho que cada um de nós deve se enroscar em alguma parte dele, não é? Ou em várias. Vamos partir do seguinte. Serapis Bey está enfocando aqui o nosso amor interno. Se nós olharmos com os olhos da sociedade, dos outros, nós vamos ficar muito perdidos nesse texto dele. Agora, se nós olharmos do jeito que ele está querendo que nós entendamos o que ele está falando, como uma validação do ser humano que nós somos, aí esse texto passa a ter sentido. Porque ele fala o quê? Tenham amor por vocês. Pare de pedir migalhas. Pare de... Oi? Essa sou eu. Eu chamo, é pesado, eu não lembro qual que eu falei, de prostituição. A gente se prostitui. O que é uma prostituição? É a gente fazer aquilo que a gente não quer, para a gente receber algo que a gente quer. Entendam que não é prostituição sexual que eu estou falando. É por dentro que a gente se machuca. Às vezes tem sexo na parada, às vezes não. Um longo casamento de que você está sofrendo, mas eu não vou sair porque aquela cama é minha. Vocês entendem o que eu quero dizer por energia de prostituição? A gente faz o que a gente não quer para receber aquilo que a gente quer. Como se aquilo tivesse um sentido suprassumo da nossa existência. Brigar por causa de um par de sapatos, enfim. Então, ele fala nesse texto no sentido de nos causar um pensamento se nós não estamos nos validando como pessoas, como seres integrais. Parar de buscar nos outros. O que ele fala? Vamos começar pelos parágrafos, porque eu acho que para cada pessoa pode pegar numa parte ou em mais de uma parte. Então, né, eu não posso falar só de uma parte do texto. Não quer dizer necessariamente que a gente vai terminar com ele hoje. Mas vamos lá. Ninguém pode... amei isso aqui. Ninguém pode amar o outro se não podes amar a si mesmo e nem amar as outras pessoas. Sabe por quê? Porque o amor não é um fazer, mas é um permitir ser. Se você... isso aqui é muito interessante porque eu não tinha tentado para isso, assim, com palavras. O amor é um aspecto de Deus Mãe, não é?
que é uma energia passiva. Então tem tudo a ver. Não é um passivo, não é isso. É um fazer passivo. Não sei se isso está certo, mas é um participar passivamente, vamos dizer assim. Uma atuação passiva. Opa, agora deu certo. Né? Porque o amor não é alguma coisa que a gente se força. Vocês viram, você lá 9 meses, aquele barrigão, aquele sofrimento, arrasta, não dorme, etc, e chora. Aí você olha, já foi, né? Porque você não se obriga a amar a criatura. Aquilo vem. Né? Não, agora eu tenho que amar. Porque... E mesmo assim, veja bem, existem pais que não amam os filhos, pais que não amam. Então não é uma coisa evidente que eu acredito que eles se sentam mal por não conseguir amar. Mas não é uma coisa que você consiga. Eu quero, eu tenho. Mas é uma coisa que vem. Eu tenho um exemplo bem besta, só para ilustrar. A gente estava com... Todo mundo sabe que agora a gente está com 3 cachorros, né? Isso daí não é um fato já. Então veio o Titico mais velho, tá lá, Titico é um bibelô. Veio a Gabriela, que é um capeta, essa que estava latindo aqui fora, ela é o cão, porque ela está com 7 meses e come tudo. E late pra tudo, e está apaixonada pelo cachorro do vizinho, fica pior ainda. E veio agora o Joca, que é o terceiro integrante, que o Joca não sabe bem onde ele está, né? Ele é meio assim, desorientado. Mas, quando veio a Gabi, o Alexandre se apaixonou, porque ele gostava de cadela. Cadela é carinhosa. Cada um com a sua loucura, né? Aí eu queria pegar o Joca e ele não queria pegar o Joca. Pega esse cachorro, você tá louca? A gente viaja, coitada da Maísa. Mas lá, assim, né? A gente convence, tem os nossos jeitinhos, todo mundo sabe como é que funciona, entre os casais aí, como é que convence cada um, ou com comida, assim. Cada um tem a sua manha, né? Ele não tá aqui mesmo, tá tudo certo, ele não tá vendo, mas vai saber. Mas ele sabe quando eu tô armando, ele sabe porque eu não sei armar, a verdade é toda essa. Aí, falei, Lelê, vamos lá, buscar o Joca, não. Vamos lá. Ele chegou lá, o cachorro já deu uma bocanhada na mão dele. Ele, não gostei desse cachorro. Já não queria o cachorro. Não gostei, ele me mordeu. Alexandre, é o cara do cachorro, o cachorro é um doce, ele mordeu porque tava brincando. Sei, esse cachorro, ainda fomos comprar, né? Esse cachorro. Trouxemos. O cachorro não larga do Alexandre. Ele dorme no ombro do Alexandre. Ele dorme no ombro, ele corre atrás do Alexandre, ele late, o Alexandre desce da cama, ele fica desesperado para descer. Aí o Alexandre virou para mim e falou, puxa vida, sinto até culpa quando eu olho para esse cachorro, viu? Porque eu não queria ele, mas ele me ama muito. E eu acabei gostando dele do mesmo jeito. Então, pra você ver, se ele querer, ele não queria, mas brotou. Porque o outro é insistente. O chakra cardíaco do Joca é bem expandido. E, querendo ou não querendo, aflora. Mas, este é o passivo, é o amor passivo, é uma coisa que vem, que você tá lá com o seu bebê, que você tá lá com o seu animal, que você tá lá com o seu irmão, com o seu pai, é uma coisa assim, flui, você não precisa ficar pensando, ele vem. Agora, por que ele vem? Porque ele está em nós, passa por nós.
Não sei se vocês observaram que o mais importante no planeta somos nós mesmos. Porque tudo passa por nós primeiro. Como é que eu vou fazer bem para essa humanidade? Comece fazendo aí alguma coisa por você, não é? Que vai passar tudo por você mesmo. Aí, a gente vai permitindo, então, a interagir com esse amor primeiro dentro de nós, né? Vai abrindo. Eu sei que a gente já tomou paulada, eu sei, enfim. Mas a receita não é se fechar. Infelizmente, por um período a gente se fecha. Mas a receita, infelizmente, não é permanecer desse jeito. Porque a gente vai ficar com depressão, vai morrer e vai vir uma outra encarnação para resolver. Então vamos procurar resolver o mais rapidamente as nossas tristezas. Então não vamos fazer de conta que ela não exista, só não vamos perder muito tempo com a nossa loucura, né? Que a consciência chegue, que algum amigo sagrado fala, meu, chega, né? Parou, sempre tem um amigo iluminado que vem e dá um chacoalhão na gente, né? E chega uma hora que tem que fluir, porque faz parte da nossa natureza. Nós somos criados, isso flui em nós. O que a gente faz? Às vezes a gente trava, mas é uma coisa natural em nós. A gente vê uma flor, a gente se apaixona, a gente vê uma coisa, a gente se apaixona, né? Aquilo vai, às vezes você se pega lá, passa até vergonha, né? Porque tem gente olhando, mas você está lá, derramado. Então é uma coisa que passa por nós. É um sentimento passivo. Acontece que se nós travamos essa possibilidade desse sentimento, dessa energia passar por nós e extravasar, aí nós vamos procurar isso fora de nós. Só que quando isso passa por nós, a gente esparrama, não tem. Quando o nosso potinho está cheio, você vai derramando por tudo quanto tá tudo bom. Tá tudo bom, você já acorda bom, tá bom, tá bom também tá bom, né? Porque você não está escolhendo qual é o foco. Você vai, isso acontece naturalmente, vai tomando conta do que está em volta de você. Mesmo que a pessoa não te conheça, a pessoa fala, nossa, você tem uma cara tão boa. Não acontece na rua? Nossa, você tem uma cara tão boa, tá alegre, né? Tô. Dormiu bem, a pele tá boa. Vai vendo. Aí a gente, por dores, enfim, e por dores que a gente às vezes já traz na nossa alma, não precisa ser necessariamente nessa encarnação. Algumas coisas já vêm logo cedo e já dá aquela paulada que é para você despertar logo, que é para ver que você tem alguma questão a resolver. Só, não é para se machucar. É para que você acorde, desperte e fale, opa, aí é meu calcanhar de Aquiles. Logo cedo o negócio já... É isso que eu vou ter que neutralizar em mim. Uma das, né? Porque se Deus quiser, se a gente resolver uma coisa, a gente ainda vai ter tempo hábil para ver se resolve uma ou outras, né? Porque tudo faz parte de um grande tapete, uma grande teia. Enfim. Quando nós bloqueamos, e também não vale se julgar, tá? A gente não sabe aí por que teve esse bloqueio, enfim, a gente sempre está fazendo o nosso melhor. Só que o nosso melhor, o próximo passo pode ser desbloquear isso, para que a gente fique melhor. Porque quando a gente está bloqueado, a gente vai vampirizar os outros. É vampirizar. Você vai buscar no outro, no fígado do outro, aquilo que você quer. Ou não é no fígado. Você mira lá e vai com a unha. Você sabe onde acertar, né? O outro já quer se matar. Bom, enfim. Aí passa a ser um amor de dominação, manipulação. E a manipulação, novidade para vocês, não é só entre casais. Existem manipulações de filho-pai,
irmão e irmão. Existem várias maneiras de nós manipularmos ou de sermos manipulados. Interessante é que quando a gente percebe a nossa manipulação, a gente já não fica tão suscetível à manipulação dos outros, porque a gente já conhece o esquema da cobra, né? Exemplo de manipulação. Como é que vocês comem? Como é que... Sexo, um mês sem. Tá manipulando. Mas isso é uma manipulação consciente. O outro já sabe que está de castigo. Vai dormir no sofá. Né? Manipulação. Ah, você não faz o que eu quero? Eu não te dou atenção. Essa é outro tipo de manipular. Ou não te dou dinheiro. Ou vou ficar doente. Você vai aguentar a sua mãe velha com 90 anos, mal de Alzheimer, na boa. Eu não estou dizendo que tudo é isso, pelo amor de Deus. Veja as cabeças que vocês escutam o que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que às vezes a gente fica de cama porque os outros não fez o que a gente quer. Vamos trazer para nós. Vamos tirar do outro. E às vezes nós ficamos de cama pelos outros. Ah, vontade de comer quando a gente é criança. Dá até febre. Isso não é manipulação? A minha tia perguntava, você tá com vontade de comer alguma coisa? Ah, mas é evidente que se eu não tivesse, eu já arrumava. Ai, você tá perguntando? Tô, claro que tô. Manipulação. Criança manipula, que é uma coisa impressionante. Eles vão lá. Se você não tá esperto, nossa, eles arrancam a sua calça, meu. Porque eu não sei de onde os diabinhos arrumaram que a gente tem que fazer tudo o que eles querem. E aí fica tudo descontrolado, porque a gente acaba fazendo por culpa, etc. A gente não vê que a gente está fazendo o nosso melhor. Bom, enfim, não vamos entrar nos anjinhos. Ou como os nossos amigos portugueses falam, nos putos. Não vamos falar deles, porque o assunto não é as crianças. Eles falam, é muito engraçado, vou buscar os putos na escola. Falei, caramba, se trata assim os filhos, que dirá o resto. Mas é a maneira de tratar a piazada, igual fala aqui a criançada. Bom, enfim. Então, eu vou buscar no fígado do outro aquilo que eu não tenho. Não deixo fluir em mim. E manipulo. E fico doente. Emocional, fisicamente, aí vem um bombardeio, e me jogo no chão, e engordo, e emagreço, e é tudo manha nossa. É manha. É um dramalhão, Todo mundo faz. Mas cada vez a gente pode fazer menos tempo, né? Em vez de ser um ano, a gente pode fazer um mês, uma semana, uns 15 dias, já tá bom. Né? Porque daí a gente fala, putz, assim não vai dar em nada, eu já conheço isso. Vamos logo tocar pra frente. Vamos ver o que outra coisa. Bom, ele fala aqui o seguinte: se o nosso amor transborda, não há por que a gente se irritar com o outro que está irritado, porque está completamente incompatível com aquilo que a gente está sentindo, a não ser que a gente tenha aquele pensamento que nós começamos aqui conversando, que a gente tem que responder. Aí se a gente tiver que responder como a gente acha, aí já vai tudo, já foi a sua paz, sua tranquilidade, e demora para voltar de novo no eixo. Vamos ver. O medo não é o oposto do amor, é o guardião vigilante do portão que simplesmente impede que sintas nos teus campos altas frequências de energia.
Por quê? Porque antigamente não era assim. A gente não podia se arrebentar energeticamente. Como hoje em dia, a gente é capaz de ancorar, prestem atenção, ancorar de cima para baixo e não de baixo para cima, porque tudo lá já é, o negócio é aqui. Então a gente vai conseguir ancorar aqui no nosso físico, no nosso mundo físico, as energias de alta frequência. Antigamente não era assim, porque não era para ser assim. Então o medo estava lá. O medo não é uma coisa que nós não temos controle. Ou se não, a mesma coisa de pensar que nós somos o nosso mental. Só porque o negócio fica falando, eu sou ele. Não, fica quieto. A gente não é o nosso mental. O nosso mental é um corpo nosso. Fica quieto. Um pouquinho, tá certo. Não quero ficar pensando negativo desse jeito. Parou. Para pensar negativo eu já não penso nada. Vou pensar em outra coisa. Vou fazer um tricô, vou parar. É uma escolha nossa. Bom, o medo não é o oposto do amor. Então, o medo, ele serve para que a gente nós nos defendamos. Você vê, quando o cachorro bravo vem te pegar, você pula um muro que você nem sabe como é que você fez, virou um atleta, né? 2 metros é pouco. Tá do outro lado. Quem que já não fez isso e fala, nossa, como é que eu levantei isso? Como é que eu quebrei aquilo? Como é que eu pulei tão alto? O medo vem que é um Hulk em nós. Vira tudo. Por quê? É o nosso instinto de preservação do nosso corpo físico. Não vai morrer à toa, meu. Você vai. Presta atenção, criatura. Você tem um corpo físico que você tem que olhar, prestar atenção, senão você cai, bate a cabeça, morre. Então o nosso medo nos alerta. Olha, ande com cuidado porque está molhado. Mas não é assim, nunca mais ande na chuva, porque senão você morre. Você vê, o medo é o medo. Agora, o tanto que a gente deixa o negócio, a proporção dele, porque tem gente que fica aí com fobia, por causa de algum trauma que foi difícil. Mas, como é que a gente vai fazer? Algumas pessoas precisam realmente de um profissional, mas 50% é ela. Fala, não vou morrer, né? Tanta gente morre, tanta gente não morre, morre de outras coisas. Não é porque está molhado que eu vou cair e morrer. A proporção é a nossa cabeça. Então, a gente tem como segurar as rédeas da situação. Ele é inerente a nós, só que ele não é mais do que nós. É igual ao nosso corpo mental, o nosso emocional. Peraí, até um tanto você vai, a partir daí você já está exagerando o nosso medo. Tá? O que você ia perguntar do medo? Tem que ter bom senso. É o contrário de ser sem noção, sabe? Que sem noção. Quando você para e vai, será que eu estou sendo sem noção? Tô. Bom, então vou usar o meu bom senso, né? Que tudo com equilíbrio é bem-vindo. Um vinho, para quem gosta, ou quem pode, não é o meu caso, mas enfim. É muito bem-vindo um cálicezinho de vinho antes do jantar ou depois, somente se você tem um comportamento familiar que todos participam. Mas se comemos vinho, você também pode se encher a cara, né? Tudo é uma questão de escolha. A gente tem controle, não é? Enfim, beber porque estou amargurado. Você sabe que você está bebendo porque você tomou um pé na bunda, né? Você sabe onde você está querendo preencher o que está faltando. A gente sabe. É duro, mas a gente sabe. Bom, enfim. O medo que encontra-se enraizado nos sistemas de crenças ou nas opiniões acerca da realidade, embora não tenha qualquer relação com a realidade em si mesma. Ou seja, a gente acha que pode vir a. Não necessariamente aquilo é verdade.
Entende? A gente já... mas não vai dar certo. Isso não é pra mim. Vou com esse sapatinho velho aqui, imagina. Todo mundo vai de volta. Aí formatura, né? Sapato novo, vai com o pé dolorido. No final, todo mundo tá descalço, tudo bem. E existem pessoas que deixam de ir na formatura por causa de um par de sapato. Não é real. Isso é loucura. Porque a pessoa deixa de participar de momentos da vida únicos para ela. Fora para os outros, se é seu parente que conseguiu empreender e enfim, conseguiu chegar ao final de um ciclo. Quer coisa mais gostosa do que você participar de uma comemoração? Não tem sapato. Não tenho sapato. Pronto, sempre tem que ter alguém que é culpado porque a criatura não tem o sapato e não vai na formatura. Fala se não é para encher o saco dos outros e manipular. Fala sério, se um par de sapato é tão importante assim na nossa existência. Enfim. Mande amor, vai na formatura e deixa falando sozinho. Portanto, o amor não é algo que se possa fazer, é sim a resposta vinda de dentro, uma frequência particular de energia que flui para dentro de si. Sabe por quê? Porque senão as pessoas manipulam a gente. Então também vou ficar. Você vai ficar feliz? Sabe, a gente também tem uma cultura de quem é mais vítima do que é uma competição de vitimismo. Eu não vou porque eu não tenho sapato. Então eu também não vou. Metade das primas já desiste, porque eu tô gorda. Que ódio, não é? É assim. Que ódio. Fala sério. Ô, criatura, abençoa, me dá paciência, porque se der força eu mato, né? Porque, tem gente que gosta de estragar o prazer do... Aí você vai ficar em casa e fala, não, eu vou, tchau. Gente louca, eu vou. Um abraço, quer ficar aí, fique. Não adianta eu ficar triste, vai adiantar alguma coisa da minha tristeza, vai resolver o problema dela? Não vai, então passe raiva ainda, que eu não quero ficar triste. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. A Célia de Portugal falou, os putos é uma maneira carinhosa. Eu expliquei, Célia, que era uma maneira carinhosa. Eu expliquei, todo mundo tinha entendido, não é? Era uma maneira carinhosa. Mas eu achei muito engraçado. Nem vamos falar dos espanhóis como é que trata. É uma coisa regional, mas a gente acha engraçado, não quer dizer que enfim, cada louco a sua mania, né? Não tô falando mal, só tô falando engraçado. Vocês não sabiam, eles falam, vou buscar os putos na escola. Nossa, eu falei para a amiga, você falar isso no Brasil, você vai apanhar, não? Buscar as crianças na escola. Mas nós temos nossos regionalismos também, que são muito engraçados. Gente, eu acho que merecemos parar, porque são 9h20 para as 10. Nós vamos parar o aqui. O amor consiste em te permitir de sentir essa energia em relação a si mesmo. Vocês, por favor, me lembrem. Sim. Daqui a pouco eu falo com ela. Tá bom? Eu sei que tem a melhor parte ficou para a semana que vem. Não é a do Fragênio, Chugismundo, sei lá o nome daquele povo lá complicado. Nós vamos estudar, vamos estar juntos, se Deus quiser, na segunda-feira que vem, às 20 horas. Então, muito obrigada pela companhia de todos. Uma boa noite e um beijo no coração de cada um.